a cadeira de Moisés? Como se assentava na cadeira de Moisés? Pessoal, hoje nós vamos ver um negócio profundo sobre essa cadeira de Moisés. Nós vamos ver uma cultura, textos bíblicos que a gente nem percebia, nós vamos entender como faz totalmente sentido com novas pistas. Vamos lá. O teólogo William Hendricks, no livro dele, no comentário de Mateus, na página 447, olha o que ele diz sobre a cadeira de Moisés. Provavelmente, não só houvesse em cada sinagoga um assento especial, chamado Cátedra de Moisés, destinado ao escriba mais famoso da cidade. Destinado a quem? Escriba. Mas, em certo sentido, os escribas e fariseus, em conjunto, podiam ser descritos como ocupantes desta cátedra. Ou seja, o corpo de escribas e o corpo de fariseus, como um todo, ocupavam o símbolo da cadeira de Moisés. Vamos continuando. Hernandes Dias Lopes, na página 683. A cadeira de Moisés significa o ofício de intérprete de Moisés. Fritz Heinecker, na página 247. A cadeira de Moisés, segundo a doutrina rabínica, foi lhe dada por Deus no Monte Sinai. Por isso é a cadeira de professor da lei. Aquele que tem direito e o único que tem autoridade para ensinar a lei. O ataque de Jesus aos fariseus começa com um reconhecimento de que eles são professores da lei da Torá. Eles estão na cadeira de Moisés, eles se assentam na cadeira de Moisés e ocupam esse lugar com razão. Por isso também é preciso entender como de pleno direito que Jesus diz que devemos fazer o que eles dizem. Olha só o que é cadeira de Moisés. Tá ficando difícil, né? Mas fique tranquilo que a luz vai brilhar. O autor, o reverendo Tasker, no comentário de Mateus dele, na página 174, na cadeira de Moisés se assentaram, isto é, eram genuínos expositores da lei mosaica, os rabis, se assentavam para ensinar. Então, quando eles estão na sinagoga, na frente da sinagoga tem uma cadeira, atrás na cadeira fica uma espécie de armários com os rolos da lei, e ele se assenta, e na hora que ele se assenta, há o ensino oficial. Isso é assentar na cadeira de Moisés. Daí a expressão ainda corrente que fala de um expositor de um tema devidamente designado como ocupando uma cadeira. Vamos lá. A.T. Robertson, na página 251, esse é da CPAD. A cadeira de Moisés significa o ofício de intérprete de Moisés, os herdeiros da autoridade de Moisés. E eles podem, por tradição ininterrupta e como catedráticos, fazer pronunciamentos sobre ensinamentos mosaicos. William Barclay, na página 94, a postura do ensino do rabino judeu era sentado. Ainda falamos da cadeira de um professor. Até hoje, o Papa fala na sua cadeira. Muito frequentemente, os rabinos comunicavam alguns de seus ensinos enquanto caminhavam com seus discípulos ou estando em pé. Mas os ensinos que verdadeiramente ditava como professor profissional era o que ele falava sentado. Era o que de fato valia. Por exemplo, tem uma faculdade. Quando um cara passa num concurso e ele assume a matéria Teologia Sistemática na PUC, ele assume uma cadeira. Ele é o que tem autoridade para falar sobre aquele tema na faculdade. Ninguém mais. Olha o que Calvino diz na página 551 do seu comentário de Mateus. Quando eles falaram sobre essa cadeira de Moisés, estavam se referindo ao púlpito que Esdras ergueu na sinagoga, de onde a lei foi lida em voz alta. Certamente, quando os rabinos expunham as escrituras, aqueles que estavam para falar se levantaram em sucessão, mas talvez fosse costume que a própria lei fosse proclamada no lugar mais elevado. O que ele está dizendo aqui? A sinagoga está aqui. Na frente da sinagoga tem uma cadeira. Essa cadeira é o trono de Moisés passado. Quem se assenta nessa cadeira é o único que tem autoridade para ensinar a lei. Ninguém mais tem. E a sinagoga, essa cadeira de Moisés para dentro da sinagoga, começou quando Esdras levantou o púlpito dentro da sinagoga. E um autor chamado D.A. Carson diz a mesma coisa. São sucessores legais de Moisés, possuindo toda a autoridade de Moisés. Um exemplo, abram para mim em Êxodo, pastora, abra para mim, Êxodo 11:5.
Você, irmã, abre em 1 Reis 35. 1 Reis 1, 35. Você, Êxodo 11, 5. O daí, abre aí em Salmo 132, 12. Alguém ia falar alguma coisa? Você ia falar alguma coisa, Márcia? Eu acho que alguém ia falar alguma coisa e eu continuei falando e esqueci de dar voz. Eu ia falar sobre a questão dessas autoridades, elas são divididas, no caso, nos ensinos, não é? Com os escribas. Os únicos que têm são os escribas. Mas e os fariseus? Nós já vamos explicar a diferença de fariseu e escriba. Eu ia perguntar isso. Pastora, leia bem alto o texto. Êxodo 11, 5. Isso. Se no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que o herdeiro do trono até o filho da escrava. Ou seja, vamos lá, o trono é uma cadeira. E ele diz que vai morrer o herdeiro da cadeira. Quando uma pessoa herda a cadeira, ele herda toda a autoridade que a pessoa que antes estava na cadeira. Por exemplo, se tem um rei aqui, o rei se senta nessa cadeira. Se esse rei morrer e eu for o próximo rei, eu não herdo toda a autoridade desse rei? Toda. Agora eu tenho toda essa autoridade. Eu tenho todo o poder que o rei tinha. No texto bíblico, se assentar na cadeira de alguém significa herdar toda a autoridade que esse mesmo alguém tinha. Leia o texto para mim, irmã Adriana. 1 Reis 11, 35. É 1 Reis 1, 35. O daí, então, enquanto ela procura ali, lê bem alto, Salmo 132, 12. Se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhe ensino, também os filhos deles o sucederão o trono para sempre. Ou seja, Salmo 132, 12. Se os filhos foram fiéis, etc., eles vão se suceder no trono. Eles vão herdar todas as bênçãos de quem estava antes no trono, na cadeira. Vão herdar tudo. Ok? Isso. Aí, e pode ler agora, irmã Adriana, bem alto. 1 Reis, no seu capítulo 1, versículo 35. Então subireis após ele e virá e se assentará no meu trono e reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel. Exato, ou seja, se assentar na cadeira é herdar tudo que o anterior tive. Então, se eles estão assentados na cadeira de Moisés, o que eles herdaram? Toda a autoridade de Moisés. Aí a pergunta é, como que eles se assentaram nessa cadeira? Agora, pessoal, como eu disse para vocês, como essa é uma aula de pesquisa, vamos se dizer, nós vamos ler bastante, porque imagine que são vocês lendo. Era o que vocês estariam fazendo para entender esse texto. Então nós já vimos o que é a cadeira de Moisés, ou seja, a cadeira de Moisés representa um todo de pessoas que são autoridades e fala também sobre um lugar oficial, uma cadeira que se assenta na hora de ensinar. Como que eles herdaram a cadeira de Moisés? Vamos continuar agora, vamos falar sobre os escribas. Na aula de número 3 eu expliquei todas as seitas, mas eu não falei dos escribas, hoje vamos falar. Os escribas constituíam um estado. Enquanto eu for lendo, pode me interromper a qualquer momento, porque eu quero que vocês se imaginem lendo, pesquisando, e às vezes tem alguma palavra que vocês não podem entender. Luiz, eu não entendi esse trecho, me interrompa na hora. Os escribas constituíam um estado que se formara depois do exílio. Diferentemente dos sacerdotes, os escribas procediam como os profetas de todas as camadas da sociedade. Ou seja, os sacerdotes herdavam de pai para filho, mas os profetas vinham de qualquer lugar. Os escribas também, eles poderiam vir de qualquer camada da sociedade. Pobre, rico, filho de gente com pedigree religioso, filho de gente sem pedigree religioso, eles poderiam vir de qualquer camada. Eles eram, como já vimos, teólogos estudados, que deviam dedicar-se aos estudos por longos anos juntos do mestre. Tem gente que lê um pouquinho, faz um cursinho de 3 meses e já acha que... Nós vamos ver como os escribas ensinavam, estudavam para começar a se dedicar para ensinar, como isso era pesado. Assiste a série e já vira médica, né? Assiste o The Chosen. Virou teólogo especialista em cultura judaica. Vamos continuar. Eles eram teólogos estudados
que se dedicavam por anos aos pés de um mestre, antes de se tornarem, por ordenação, escribas eles próprios, ou seja, tinha uma ordenação. Não tem hoje uma ordenação pastoral, consagração? Naquela época também tinha de escriba, e nós vamos ver como é. Detalhes. Ó, isso daqui é um negócio que em YouTube eu nunca vi. Nós vamos ver como se formava essa ordenação, qual era o nome dessa ordenação e o que tinha que fazer para chegar lá. Oi. Os profetas que eram herdados. Não, os sacerdotes era de pai para filho. Os sacerdotes eram herdeiros e os profetas levantados. E os profetas eram de qualquer camada da sociedade. Os escribas poderiam, qualquer um aqui poderia se tornar um escriba. Inclusive você até hoje pode se tornar um. Que hoje eles chamam de rabi. O que chama de rabi, mestre, é o escriba, tá? Vamos lá. A ordenação que se fazia com uma vigorosa pressão com 2 mãos dava-lhes o direito de trabalhar como mestres de teologia. E na qualidade de juízes, eles eram também juízes. Por que eles eram juízes? Para legislar sobre causas. Porque em Israel, a teologia também é lei de Israel. A lei de Moisés não é somente religião, ela também lei da cidade. Então esses escribas não somente ensinavam teologia, eles eram juízes, promotores, advogados. Quando você tinha que resolver uma causa, um escriba era o juiz para decidir. E não somente isso, o escriba também avaliava se um animal estava puro para sacrifício ou não. Você podia levar no escriba. Vamos continuar. Eles eram juízes, davam decisões válidas em questões de direito religioso e penal. O grande prestígio dos escribas se dava na sua ciência teológica, o seu grande conhecimento. Isso está na página 221 do livro de Joaquim Jeremias da Teologia do Novo Testamento. Continuando. O conhecimento é o único fator de poder dos escribas. Vocês vão ver como o conhecimento teológico deles fez eles terem um grande poder de influência no povo. Quem desejar se juntar aos escribas, o irmão Pedro quer se juntar aos escribas para ser ordenado como escriba. Ele tinha que seguir um ciclo regular de estudo de alguns anos. O jovem israelita chegava até o escriba com desejo de consagrar a sua vida para essa atividade e ele começava o seu ciclo de estudo. Ele se tornava um discípulo do rabino, do escriba. Então eles se tornavam um quê? Qual era o nome dos discípulos dos especialistas? Eu falei na aula de número 1. Viu? Revisem a aula. Chamava Talmide. Talmidim é plural. Então, talmidim é plural. Os discípulos, a pessoa se tornava um talmide. E quando ela ia na escola teológica de um escriba, ela se colocava debaixo do jugo do escriba. Ok? Vamos continuar. Diversos exemplos mostram que o ensino começava habitualmente desde a tenridade, desde adolescente. É o que nos conta Joséfo, que desde os 14 anos já dominava plenamente a exegese, o estudo, a interpretação da lei. É o que mostra também, aí tem um nome aqui de outro rabino que desde adolescente já dominava profundamente. O aluno tinha convivência pessoal com seu mestre e ouvia seus ensinamentos. Quando esse discípulo, talmide, tivesse aprendido a dominar toda a matéria tradicional e o método alaquita, o que é o método alaquita? Qual era o nome das teologias da tradição judaica que nasceu os 39 preceitos? Eu falei para você, as halakás, ou relahás, depende, eu não sei muito bem pronunciar o hebraico. Esse ensino dessa tradição gerou os 39 preceitos dos sábados. Então, quando ele conhecia profundamente o método deles, a partir do qual ele interpretava as escrituras e gerava tradições, então ele era ordenado, ele era consagrado a ser um doutor não ordenado. Ou seja, você agora tem a capacidade de interpretar segundo o nosso método e tem poder por si mesmo para resolver questões de legislação religiosa e ritual. Então ele ainda não pode julgar direito penal. Então ele se tornava um talmide hakam. Tá dando para ler? Talmide hakam, ou seja, ele era um talmide. Ele estudou por muitos e muitos anos
uns 9 anos. Quando ele dominou plenamente, ele é ordenado como um Talmide Hakam. Mas somente quando atingisse a idade canônica para a ordenação, fixada em 40 anos. Segundo informação, é que podia pela ordenação. Como que se chama esse ato dessa ordenação? Aqui nós vamos consagrar pastor, né? A ordenação de um escriba se chamava isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Semihá, ou semiká. Eu não sei como se pronuncia hebraico. Vocês estão conseguindo ler? Aqui, ó, C-M-K-H-A-H. Ele era ordenado. Por essa ordenação, quando ele tinha 40 anos, aí ele deixava de ser um Talmide Hakam e ele se tornava um Hakam, um doutor da lei, um escriba. Então, estava autorizado a resolver por si mesmos as questões de legislação religiosa, ritual e ser um juiz em processos criminais e dar pareceres nos processos civis, seja como um membro de uma justiça, seja individualmente. Luiz, aí você falou 40 anos de estudo? Não, 40 anos de idade. Então, com quantos anos eles iam em médio para Bet Midrash? Lembra? Olha só, qual era o nome da escola das crianças? Bet Hasefer. O que acontecia quando eles... Quem lembra do mel colocado na Torá? As crianças chegavam, o que o rabino fazia? Colocava mel na Torá para a criança fazer o quê? Lamber, para sentir que as palavras são doces. Eles iam desde 5, 6 anos de idade. Quando eles, entre 12 e 14, se tornavam assim, mais profundos, eles iam, e essa casa se chamava Bet Hasefer. Quando eles se tornavam mais profundos, eles iam para... Deixa eu apagar isso aqui, porque eu não tenho mais espaço. Quê? Eu tô pra ter um treco com esses outros lados. Eu vou apagar aqui já. Quando ele ia para essa outra casa se tornava Bet Midrash. Quando ele chegava aqui, por volta aqui, vamos colocar 14 anos, ele era o Talmide. Sabe com quantos anos ele ia se tornar um escriba? 40 anos, 26 anos de estudo. Aí a pessoa acha que 3 anos de estudo de teologia é muito. Ah, meu irmão. Ah, minha irmã. Olha o amor que esse pessoal tinha pela lei. E aí, ou seja, vocês viram o quanto é difícil se achegar para assumir a cadeira de um escriba? Vamos lá. Somente os doutores ordenados, ou seja, quando ele chegava a 40 anos, ele deixava de ser um Talmide. Primeiro ponto, seja um Talmide. Depois ele vira Talmide Hakam. E depois que ele virou Talmide Hakam, quando ele completa 40 anos, ele deixa de ser Talmide Hakam e ele se torna um Hakam próprio. Quando ele se torna um Hakam mesmo, olha só, aí ele tem autoridade para transmitir e criar tradições derivadas da Torá. Essas tradições, segundo eles, tinham o mesmo pé de igualdade com a lei de Moisés. E às vezes estava acima dela. Por que tinha a mesma autoridade? Se eu estou na cadeira de Moisés, eu herdei a autoridade de Moisés. Então a lei que eu transmito tem a mesma valor do que Moisés. Até hoje os judeus são assim. Até hoje os judeus consideram a Torá oral, que é a tradição que nasce desses escribas, até hoje como igualmente com a Torá escrita. Aí ele tem autoridade para isso, porque ele já dominou todos os métodos. Suas decisões tinham o poder de ligar e desligar. Suas decisões tinham o poder de ligar e desligar um judeu de qualquer lugar do mundo. Quem que Jesus fala de ligar e desligar lá na frente? Jesus coloca o ligar e desligar num pescador que não virou Talmide.
E Jesus muda todo o conceito de ligar e desligar segundo os escribas. Viu como esse texto é muito mais profundo do que a gente simplesmente ligou e desligou? Isso aqui era um choque, pessoal. Jesus transmitia essa autoridade pessoal. Jesus está comprando briga com toda essa estrutura. Mas olha só como isso aqui vai ficar pesado. Para aquele que estudou, frequentou esses círculos acadêmicos, abriam-se muitas possibilidades. No direito, na administração, no ensino, profissões acadêmicas surgiram. Os escribas exerciam isso ao lado do magistério da sua profissão civil. Ou seja, ele dava aula, mas eles não tinham autoridade civil sobre a cidade. Com exceção dos chefes dos sacerdotes, ou seja, quem são os chefes dos sacerdotes? Quem é o chefe do sacerdote? Fala alto, Bruno. Pedro. Sumo sacerdote. Batam palma pro Pedro. O chefe do sacerdote era sumo sacerdote. Com exceção do chefe dos sacerdotes e dos membros das famílias patriarcais, o escriba era o único que poderia ingressar no sinédrio. Sabe o sinédrio? O escriba era o único. Por que o sumo sacerdote não precisa ser escriba? Porque ele já herdou essa autoridade. Todos os restantes, pessoal, escribas. E a maioria era do partido dos fariseus. Esse sinédrio não era apenas uma assembleia governamental, constituía em primeiro lugar uma corte de justiça, era um STF. Olha o poder que esses caras tinham. Essas condições nos permitem avaliar o privilégio que os escribas tinham. Quando uma comunidade devia escolher entre um leigo e um escriba para um posto de ancião da comunidade, de líder da sinagoga ou de juiz, vocês acham que eles vão escolher o leigo da cidade ou vão escolher o escriba? O escriba ocupou todas as posições de autoridade. Ele era o chefe de todas as sinagogas. Ele era todos os juízes eram os escribas. Eles dominavam tudo. Significa que um grande número de postos importantes foi ocupado por eles no século I. E sabe qual era o fator definitivo disso? Olha isso daqui agora. Tem gente que pensa ver escriba lá e pensa, o escriba é só o que escrevia. Quanta gente pensava isso, né? Que o escriba não tem tanta importância. Vamos lá. Sabe qual era o fator definitivo deles terem tanto poder? Eles eram portadores de uma teologia escondida. Fala assim, pastor, teologia escondida. Teologia escondida. Teologia secreta. Teologia oculta. E vejam só o que eles disseram. Tem alguns ensinamentos que não se podem explicar na frente de 3 pessoas. A história da criação do mundo não se pode explicar diante de 2 pessoas, mas a visão de Ezequiel não se pode explicar diante de uma só pessoa. Essa visão só pode se explicar aos sábios criteriosos. Havia um conhecimento profundo de temas como, por exemplo, o que é do alto, em primeiro lugar, o que é da terra, o que existia antes e o que será depois. Esses assuntos misteriosos eram estudados exclusivamente pelos escribas e o povo não podia ter acesso. Esse ensino escondido tinha muitos objetivos, conforme os testemunhos demonstram. Falavam sobre o ser divino que apareceu em Ezequiel, falavam sobre o nome sagrado e falavam sobre como o nome sagrado tinha poder para a gente conquistar coisas, contemplar as maravilhas das criações. Essas conversas eram particulares entre mestre e discípulo, conversavam sobre assuntos escondidos, sobre a origem do mundo, sobre como Deus fez as coisas, tais como foram escritas por Ezequiel e Gênesis. Quando eles estavam falando sobre esses assuntos escondidos, eles falavam em voz baixa, para não correr o risco de que ninguém ouvisse. Quando Esdras escreve o livro dele, 4º livro de Esdras, lembra quantos livros Esdras ditou de memória? Quem falou? Vamos bater palma para Yasmin. Você falou 90, né? Você falou 90, né? Acho que era 91. Quase, 94. Esdras ditou de memória 94 livros. E o Esdras disse assim, destes 94 livros,
De todos esses livros que eu estou editando para vocês, desses 94, 24 livros, todo mundo pode ler, todo o povo pode ler. Sabe quais são esses 24 livros? O Antigo Testamento. No nosso tem 39, mas no dos judeus tem 24. Por quê? No dos judeus, os 12 livros dos profetas menores, que no nós é 12, no deles é um só. Primeira Reis e Segunda Reis, no nosso são 2 livros, no dele é um só. Então a somatória do Antigo Testamento judaico dá 24 livros. O Esdras ditou 94. Então 24 o povo podia ter acesso. 70 livros era escondido, o povo nunca teve acesso. Os escribas tinham esse ensinamento secreto que era passado somente para eles. Então o povo olhava para eles e disseram assim: cara, eles têm um conhecimento de Deus. Vamos continuar. Eu vou pular essas coisas aqui porque eu quero acelerar. Pessoal, o povo dificilmente tinha acesso a essas cópias. Tá bom? Cópia era muito caro na época. Muito caro cópia na época. Tá? Quem tinha acesso a essas cópias? Quem tinha acesso a essas cópias? Os ricos e os escribas. Só que os escribas disseram o seguinte: esse texto é sagrado, então ele tem que ser escrito em hebraico. Só que o povo não falava mais hebraico naquela época. O povo já falava aramaico e grego. Então, além do povo não ter acesso, se raramente alguém tivesse acesso, eles não conseguiriam nem ler. Aí começou a surgir os Targums. O que é um Targum? O Targum é uma tradução popular de pobre para o aramaico. Quando o escriba ficava sabendo que tinha uma tradução em aramaico para o povo, o escriba confiscava aquele livro e mandava esconder porque era um livro impuro. Então imagina um povo chegar diante de um homem, e aí quando esse escriba está diante deles, tem textos que nem em hebraico o escriba podia ler na frente do povo. Então texto que o povo nunca ouviu, porque eles não podiam ler, porque aquele texto era muito profundo. E tinha texto que só podia ler em hebraico, e o povo às vezes não entendia. Vamos continuar? Tá dando para entender o peso desse pessoal? Eles são os possuidores da ciência secreta de Deus, os heróis imediatos, sucessores dos profetas. Além deles serem sucessores de Moisés, que se assentam na cadeira de Moisés, eles são sucessores dos diretamente, porque como os profetas vieram de todas as camadas do povo, os escribas vinham de todas as camadas do povo. E como os profetas interpretavam a lei e diziam como o povo está errado, os escribas agora eram intérpretes da lei. Então eles se assentavam na cadeira de Moisés e eles eram os descendentes diretos dos profetas. Por isso que eles diziam: se nós estivéssemos naquela época, não teríamos matado os profetas. Porque eles os próprios eram descendentes dos profetas. A palavra deles tem a mesma palavra de um profeta. Os escribas, por povo, eles eram servos de Deus. E como os profetas, eles congregavam em torno de si mesmo muitos discípulos. Então você imagina, meus irmãos, um povo, você não sabe o que está na Bíblia, você nunca lê. Quem que tem o conhecimento disso? O escriba. E além de ter o conhecimento total, ele tem um conhecimento muito mais profundo que você não pode nem ouvir. Então tudo que esse cara fala, ele é a autoridade de Deus. Ele está na cadeira de Moisés. Pode falar, Selma. Eu estou achando um pouco contraditório, assim, porque se eles foram formados diante da ideia de que são detentores da palavra, né, da lei, de conhecimento, e a palavra é a palavra revelada, e os já nessa época, né, os hebreus e tal, eles tinham esse amor, né, pela palavra. Por que era um mistério que não era para falar? Não, era para falar de 24. De 70 não era. Só que ainda assim... Tradição. Hã? Mas baseado em que tradição? Na tradição deles próprios. Porque se o ofício deles era justamente... Não, exato, eu não estou defendendo. Eles são contraditórios mesmo. Por isso que Jesus bateu de frente à teologia deles. Não, sim, que são, mas eu quero dizer assim, eles se baseavam em quê para justificar essa... Assim, Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês? Eles se baseavam na história.
Quando o templo foi destruído, o povo está no exílio, está se distanciando da lei. O que nasce ali? Nasce o Esdras, levanta a lei, o povo começa a ensinar os pés